o brinde que quebrou o copo. O salão estava cheio, as luzes baixas criavam um clima íntimo, quase sufocante. Os convidados riam, brindavam, comiam os canapés que eu mesma tinha ajudado a escolher dias antes. Meu marido, Pedro, levantou-se com um copo de cristal na mão, o sorriso largo, os olhos brilhando de uma satisfação que eu já não reconhecia mais. Achei que fosse mais um daqueles discursos genéricos, cheios de clichês sobre amor e tempo juntos. Até que ele começou a falar. Hoje não é só sobre nós dois, disse a voz firme, quase solene. É sobre quem nos inspira a sermos melhores. E eu não poderia deixar de agradecer a pessoa que nos últimos meses me ensinou o que é verdadeira paixão, que me mostrou como o amor pode ser leve, sem cobranças, sem amarras. O silêncio caiu sobre a mesa como um sudário. Alguns convidados trocaram olhares, outros engoliram em seco, fingindo não entender. Eu, no entanto, senti o vinho azedo subindo pela garganta. Segurei o garfo com força, os dedos brancos de tão apertados. Que bonito, Pedro, respondi, sem sorrir. Só não entendi uma coisa, se é tão leve assim, por que você ainda usa a aliança que eu coloquei no seu dedo há 10 anos? O copo que ele segurava estalou ao bater na mesa. Os fragmentos voaram, pingos de champanhe respingaram no meu vestido. Seu rosto, antes sereno, agora estava retorcido, as veias do pescoço saltando. Você não tem o direito de... De quê? Cortei, ainda com a voz calma, quase doce. De perguntar por que você trouxe a amante para o nosso aniversário de casamento. Ou porque ela está sentada ali, na cadeira que deveria ser da minha mãe. A mulher em questão, loira, vestida num tom de azul que combinava com a gravata dele, baixou os olhos, mas não antes de eu ver o sorrisinho satisfeito se apagar. Pedro avançou, a mão estendida como se fosse me agarrar, mas parei no meio do caminho, pegando a taça de vinho mais próxima. Cuidado, amor. Você já quebrou um copo hoje. Não vai querer que eu quebre outro, vai? Ele recuou, os punhos cerrados, a respiração ofegante. Os convidados agora não disfarçavam mais. Uns filmavam com o celular, outros cochichavam, alguns já se levantavam, constrangidos. A festa tinha virado um reality show, e eu, sem querer, me tornado a protagonista. Você é uma maluca, cuspiu ele, baixinho, só para mim. Não, Pedro, respondi, pegando minha bolsa com calma. Sou só a esposa que você achou que era burra o suficiente para não perceber. E saí sem olhar para trás, enquanto os fragmentos de cristal rangiam sob os meus saltos. A porta da mansão bateu atrás de mim com um estalo seco, abafando o murmúrio dos convidados e o som da voz de Pedro tentando se recompor. O ar da noite era úmido, grudento, como se a cidade inteira suasse vergonha alheia. Respirei fundo, sentindo o peso da bolsa no ombro e o gosto metálico do vinho ainda na língua. O motorista, um homem de rosto impassível que sempre me olhava pelo retrovisor com uma mistura de pena e cumplicidade, já estava ao volante do carro estacionado na sombra das palmeiras. Abriu a porta traseira sem uma palavra, e eu entrei, deixando que o couro frio do banco me envolvesse como um abraço. Não precisei dizer nada. Ele já sabia o endereço. O carro deslizou pela rua desertas, os faróis cortando a escuridão em lâminas amareladas. Passei os dedos pela borda da bolsa, onde a coldre de couro escondia a pequena pistola que Pedro nunca soube que eu tinha. Não era a primeira vez que a levava a uma festa, mas era a primeira vez que saía dela com a mão tremendo de raiva contida. O celular vibrou no fundo da bolsa. Não atendi. Sabia que eram mensagens dele primeiro, ameaças veladas, depois, desculpas ensaiadas e, por fim, a voz grossa do advogado dele, lembranças de cláusulas contratuais e patrimônios inegociáveis. Sorri ao imaginar a cena. Pedro no meio da sala, o terno amassado pela pressão dos dedos, o suor escorrendo pela nuca enquanto os convidados fingiam não ouvir as ligações que ele fazia aos seus homens de confiança. Encontre ela. Agora. Mas eles não me encontrariam. Não tão cedo. O carro parou em frente a um prédio antigo no centro, aqueles com fachadas descascadas e elevadores que rangiam como ossos cansados. O motorista não perguntou nada quando desci, apenas assentiu uma vez antes de acelerar e desaparecer na noite. Subi as escadas a pé, os saltos batendo nos degraus de mármore desgastado, até chegar ao terceiro andar. A porta do apartamento 302 estava entreaberta, como sempre. Empurrei-a com o quadril, e o cheiro de café fresco e papel velho me envolveu. Lá dentro, sentada à mesa da cozinha com um caderno aberto e óculos escorregando pelo nariz, estava Clara. Você veio, disse ela, sem levantar os olhos das anotações. Achava que ia demorar mais. Ele quebrou um copo na minha mão, falei, largando a bolsa sobre a cadeira vazia. Acho que isso conta como urgência.
Clara finalmente ergueu o rosto, e seus olhos, escuros, afiados como facas de cozinha, me examinaram por um segundo antes de ela sorrir. Não era um sorriso gentil. Era o tipo de sorriso que antecedia um incêndio. Então é hoje, murmurou, fechando o caderno com um estalo. Você tem certeza? Não respondi. Em vez disso, abri a bolsa e tirei a pistola, colocando-a sobre a mesa entre nós duas. O metal brilhou frio sob a luz amarela da lâmpada pendente. Clara pegou a arma, checou o carregador com movimentos precisos e a devolveu para mim. Tudo bem, disse ela, levantando-se. Vamos começar. O escritório de Clara cheirava a café queimado e papel velho. Ela se dirigiu até o armário de aço no canto, digitou uma senha que não vi e retirou uma caixa de madeira escura, do tamanho de um livro grosso. Dentro, alinhados como ferramentas cirúrgicas, estavam 3 frascos de vidro com líquidos de cores distintas, um âmbar denso, outro azul elétrico, e o último, quase negro, espesso como mel. Ele não é só violento, Clara falou enquanto destampava o primeiro frasco, o âmbar. É previsível. E isso é nossa vantagem. Pegou uma seringa descartável da gaveta e encheu-a com precisão, sem derramar uma gota. O líquido brilhava como ouro derretido dentro do cilindro de plástico. Isso vai doer, avisou, sem cerimônia, antes de cravar a agulha no meu braço. A queimação foi instantânea, como se alguém tivesse jogado álcool em uma ferida aberta. Meus dedos se fecharam em punhos, as unhas marcando as palmas. Clara observava, impassível, enquanto o calor se espalhava pelos meus veias, subindo pelo pescoço até explodir atrás dos olhos. Quando a dor finalmente arrefeceu, deixando apenas um formigamento surdo, ela soltou meu braço. Agora você vê, disse, apontando para o espelho rachado na parede oposta. Me levantei, trêmula, e me aproximei do vidro. A reflexão que me encarava não era exatamente a minha. Os traços eram os mesmos, o nariz levemente torto, a cicatriz acima da sobrancelha, bate-a-pele tinha um brilho estranho, como se fosse feita de porcelana polida demais. E os olhos? Meus olhos, que sempre foram de um castanho comum, agora tinham faíscas douradas, como lascas de metal incandescente. O que foi isso? Perguntei, embora já soubesse que não era uma resposta que ela daria de graça. Uma ajuda, Clara respondeu, guardando a seringa usada em um recipiente de metal. Ele vai sentir seu cheiro antes de te ver. E quando te ver, vai reconhecer algo que não entende. Isso o deixará nervoso. E homens nervosos cometem erros. Abri a boca para perguntar sobre os outros 2 frascos, mas ela já estava enchendo uma segunda seringa, desta vez com o líquido azul. O brilho dele era quase hipnótico, como a superfície de um lago congelado sob a lua. Essa é para quando você estiver perto o suficiente para tocá-lo, explicou, entregando-me a seringa. Não injetar, esfregar, na pele dele. Qualquer lugar. Ele vai sentir como se estivesse sendo queimado por dentro, mas não vai saber por quê. Vai pensar que é você. Que você é o veneno. Guardei a seringa no bolso interno do casaco, sentindo o peso dela contra o peito. Clara fechou a caixa de madeira com um estalo seco e a devolveu ao armário. E o terceiro? Perguntei, embora já soubesse. Ela não olhou para mim. Em vez disso, pegou a pistola da mesa e verificou o carregador novamente, como se duvidasse da minha competência. Esse você não vai precisar, disse finalmente. A menos que algo dê muito errado. Silêncio. O relógio de parede marcava as batidas dos segundos com um tic-tac metálico. Ele está no Black Dog, Clara continuou, enfim. Como sempre às quintas. Chega às 9, sai às 11. Nunca sozinho, mas os homens que o acompanham são mais decorativos que úteis. Um deles tem uma faca, o outro, um revólver que provavelmente nem sabe usar. E as câmeras? Desligadas às 10h47. Todos os dias. Coincidência conveniente, não acha? Assenti. Não era coincidência. Nada disso era. Clara tirou um envelope pardo da gaveta e deslizou sobre a mesa. Dentro, uma chave de carro e um endereço escrito à mão em letras angulares. O veículo está estacionado na rua atrás do bar. Placas falsas, tanque cheio. Deixo lá quando terminar. Não limpe nada. Peguei o envelope. O papel era grosso, quase áspero entre os dedos. E você? Perguntei. Ela se encostou na mesa, cruzando os braços. Pela primeira vez desde que a conhecia, vi algo que poderia ser preocupação em seus olhos. Eu vou estar assistindo, respondeu. Mas não conte com isso. Não era um aviso. Era um fato. Saí do escritório sem olhar para trás. A noite estava úmida, o ar pesado com a ameaça de chuva. As ruas brilhavam sob as luzes dos postes, o asfalto manchado de óleo e reflexos distorcidos. Caminhei até o endereço, encontrei o carro, um sedã preto, genérico, o tipo que ninguém lembrava depois de ver, e entrei.
O motor rugiu baixo quando virei a chave. No banco do passageiro havia um mapa dobrado com uma rota marcada em vermelho e um par de luvas de couro. Vesti-as, sentindo o material se ajustar aos meus dedos como uma segunda pele. O Black Dog ficava no limite entre o distrito comercial e a zona portuária, um prédio baixo de tijolos vermelhos, com as janelas cobertas por grades de ferro e um letreiro piscante que mais parecia um aviso do que um convite. Estacionei a 2 quadras de distância, em um beco sem saída onde a iluminação pública tinha sido quebrada há semanas. Eram 21h32. Esperei. Às 21h58, um carro preto, igual ao meu, mas com vidros escurecidos, parou em frente ao bar. 3 homens saíram. 2 deles, grandes e desengonçados, como se tivessem sido montados a partir de peças sobressalentes. O terceiro era ele. Mesmo à distância, reconheci a maneira como se movia, como se o mundo fosse muito lento para seus passos, como se cada gesto fosse um favor que concedia aos outros. Usava um casaco longo, apesar do calor, e quando virou o rosto para dizer algo a um dos homens, a luz da rua pegou a cicatriz que ia do queixo até a orelha. Um presente meu de outra noite, outro copo quebrado. Ele entrou no bar. Os 2 homens ficaram do lado de fora, um acendendo um cigarro, o outro coçando a nuca como se já estivesse entediado. Esperei mais 10 minutos antes de sair do carro. A chuva começou a cair quando cheguei à porta do Black Dog, fina e insistente como agulhas contra a pele. Dentro, o cheiro de cerveja azeda e suor velho era quase sólido. O bar estava quase vazio, alguns homens encurvados sobre seus copos, uma mulher no canto com um vestido que já tinha sido vermelho, o balcão de madeira escura manchado por décadas de bebidas derramadas. Ele estava sentado no fundo, em uma mesa redonda com um copo de uísque na mão e um charuto apagado entre os dedos. Não havia ninguém com ele. Os 2 homens devem ter ficado do lado de fora, ou talvez tivessem desistido da noite antes mesmo dela começar. Respirei fundo. O cheiro do líquido âmbar ainda queimava nas minhas narinas como metal quente. Caminhei até a mesa. Ele levantou os olhos quando minha sombra caiu sobre ele. Por um segundo não houve reconhecimento. Só curiosidade, o tipo preguiçoso de um predador que sabe que a presa já está morta. Depois, seus lábios se curvaram. Olha só, disse, a voz arrastada como mel podre. Se não é a minha garota favorita. Não respondi. Em vez disso, sentei-me à mesa, cruzando as pernas com calma, como se estivesse ali por escolha e não por necessidade. Seus olhos se estreitaram. Você cheira diferente, comentou, inclinando-se para a frente. Como? Como que mesmo? Como vingança, falei finalmente. Ele riu, um som gutural que não chegava aos olhos. Depois, lentamente estendeu a mão sobre a mesa, os dedos abertos, como se fosse tocar meu rosto. Não recuei. Quando sua pele encostou na minha, ele congelou. O que foi isso? Murmurou, os músculos do rosto se contraindo. Não respondi. Em vez disso, peguei a seringa do bolso e antes que ele pudesse reagir, esfreguei o líquido azul na lateral do seu pescoço, bem onde a artéria pulsava. Seus olhos se arregalaram. Por um segundo não aconteceu nada. Depois, ele gritou. Não foi um grito humano. Foi um som rasgado, como metal sendo torcido, e suas mãos voaram para o pescoço, as unhas afundando na própria carne. O copo de uísque caiu, espalhando âmbar líquido sobre a mesa. Os poucos clientes do bar se viraram, mas ninguém se mexeu. Sabiam melhor. O que você fez? Ele engasgou, a voz quebrada, os lábios já azuis. Só um gostinho, respondi, levantando-me. Do que você merece. Ele tentou se levantar, mas suas pernas falharam. Caiu de joelhos, as mãos ainda arranhando o pescoço, onde a pele já começava a inchar, negra como tinta. Você não vai sair viva daqui, cuspiu, sangue escorrendo pelo queixo. Já saí, falei, dando um passo para trás. Há muito tempo. Ele abriu a boca para dizer mais alguma coisa, mas tudo que saiu foi um jorro de espuma escura. Seus olhos, antes cheios de crueldade, agora estavam vidrados, como os de um peixe morrendo na praia. Virei as costas e caminhei para a saída. Ninguém tentou me parar. Do lado de fora, a chuva tinha ficado mais forte, lavando as ruas, carregando consigo o cheiro de sangue e álcool. Os 2 homens que o acompanhavam estavam encostados no carro, um fumando, o outro dormindo em pé. Nenhum dos 2 olhou para mim quando passei. O sedã preto ainda estava onde o deixei. Entrei, liguei o motor e saí do beco sem pressa. No retrovisor, vi as luzes do Black Dog piscarem uma vez, como se o prédio tivesse engolido seu próprio hálito. Clara não estava no escritório quando voltei. A mesa estava limpa, os frascos guardados, o caderno fechado. Só havia um bilhete sobre a madeira polida, escrito com a mesma letra angular do endereço. Não era o terceiro.
Dessa vez, sorri. Era a coisa mais próxima de um elogio que ela já me dera. Guardei o bilhete no bolso, ao lado da seriga vazia. Lá fora a cidade continuava a arder em silêncio. E eu ainda tinha trabalho a fazer. A chuva começou a cair antes que eu chegasse ao endereço seguinte, uma pensão de parede descascada no bairro dos Docas. As gotas batiam no capô do carro como unhas arranhando metal. Desliguei o motor e fiquei ouvindo o som por um momento, os dedos tamborilando no volante. O bilhete de Clara ainda queimava no bolso, mas não era hora de revisitar erros. O porteiro da pensão era um homem magro, de olhos fundos e um cigarro apodrecendo entre os dedos. Ele nem precisou perguntar. Apenas assentiu quando mostrei a foto amassada do homem que procurava, um tal de Varek, ex-cirurgião com mãos que tremiam demais para segurar um bisturi, mas não o suficiente para segurar uma agulha de costura em pele viva. O porteiro cuspiu no chão e apontou para o terceiro andar, onde a luz de um corredor piscava como um olho doente. Os degraus rangiam sob meus passos. No final do corredor, a porta do quarto de Varek estava entreaberta, e o cheiro de álcool barato e formol se misturava no ar. Empurrei a madeira com a ponta da bota. Dentro, o homem estava sentado à mesa, costurando algo que não consegui identificar à primeira vista. Suas mãos, apesar do tremor, moviam-se com uma precisão doentia, como se a agulha fosse uma extensão de seus ossos. Você não bate, disse ele, sem levantar os olhos. A voz era áspera como lixa em ferro enferrujado. Não sou visita. Ele finalmente olhou. Os olhos eram claros, quase translúcidos, como os de um peixe morto há dias. Sobre a mesa, entre frascos de vidro e instrumentos enferrujados, havia um pedaço de tecido humano esticado em um quadro de madeira. Não era pele. Era algo mais fino, quase transparente, veias azuis serpenteando como rios em um mapa antigo. Ah, murmurou Varek. Você é o que sobrou quando a Clara não quer sujar as mãos. Não respondi. Aproximei-me da mesa e toquei o tecido com a ponta dos dedos. Estava úmido, pulsando levemente como se ainda estivesse vivo. Membrana amniótica, explicou ele, como se estivesse falando do tempo. Útil para muitas coisas. Principalmente para quem não quer ser visto. Você está costurando um disfarce. Varek riu, um som que mais parecia um engasgo. Estou costurando uma saída. Seus dedos voltaram ao trabalho, a agulha perfurando a membrana com um som molhado. Eu sabia o que ele fazia ali não era apenas para si. Alguém tinha encomendado aquele trabalho. Alguém que não queria ser encontrado, nem mesmo pelos olhos de Clara. Quem te pagou? Perguntei. Varek suspirou, como se a pergunta fosse uma criança insistente. Você sabe como é. Alguns clientes preferem o anonimato. Como você, por exemplo. Eu não sou cliente. Todo mundo é cliente de algo, eventualmente. Ele puxou o fio com os dentes, rasgando a membrana em um movimento brusco. O tecido estremeceu, e por um segundo, jurei ter visto algo se mexer por baixo, como um feto tentando nascer. O que você está fazendo aqui, afinal? Perguntei. Varek finalmente largou a agulha e olhou para mim. Seus lábios estavam manchados de algo escuro, que poderia ser sangue ou tinta. A mesma coisa que você. Sobrevivendo. Ele se levantou, arrastando a cadeira pelo chão. No fundo do quarto, uma janela estava aberta, dando para um beco estreito onde a chuva caía em cortinas prateadas. Varek se aproximou dela, as costas curvadas como as de um homem muito mais velho. Eles vão te matar, você sabe, disse ele sem se virar. Não hoje, não amanhã. Mas um dia, quando você menos esperar, alguém vai enfiar uma faca nas suas costelas e vai rir enquanto você sangra. Porque é isso que a gente faz, não é? A gente ri dos que caem. Você parece saber muito sobre isso. Eu caí há muito tempo. Ele se virou, e pela primeira vez notei a cicatriz que lhe cortava o pescoço, uma linha fina e branca, como se alguém tivesse tentado decapitá-lo com um fio de nylon. Varek sorriu, passando os dedos sobre a marca. A diferença entre você e eu, continuou, é que eu já sei que estou morto. Você ainda acha que tem escolha. Antes que eu pudesse responder, ele pulou. Não foi um salto desesperado, mas calculado, como se tivesse medido a distância 1000 vezes antes. Seu corpo caiu no beco, e o som do impacto se perdeu no barulho da chuva. Quando cheguei à janela, ele já estava se levantando, mancando em direção à saída do beco, a membrana costurada pendurada em seu braço como uma capa esfarrapada. Não segui. Voltei para o carro, onde a seriga vazia ainda estava no bolso, ao lado do bilhete de Clara. Liguei o motor e saí devagar, as rodas esmagando poças que refletiam as luzes da cidade como espelhos quebrados. Alguém iria pagar por aquela membrana. E eu iria descobrir quem.